Quantos trouxeram a Bíblia nesta manhã? Levante ela para o céu assim. Maravilha. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. O último capítulo do livro de Deuteronômio. Querido, abra um pouquinho o som para mim. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 34. Um pouquinho de agudo. Aleluia. Aí isso. Deuteronômio, capítulo de número 34. Estou feliz aqui nesta manhã. Ainda estou sob o efeito do culto de ontem. Quantos gostaram do culto lá para gente? Glória a Deus. Foi falado tanto aqui do nome dos grandes homens de Deus que tem levantado na terra, que por um momento a gente para e pensa: como é que pode Deus pegar uma coisa tão ordinária e transformar em algo extraordinário, né, pastor? Olha para o Júnior, para o Marco Nascimento. Ontem nós choramos igual criança, era 3 horas da manhã, 2. Estavam lá na casa do pastor Flávio, chorando. Um olhava para a cara do outro, tudo igual 3 bobos. Só Deus sabe o vale que a gente passa. Quando os irmãos veem o Júnior cantar com essa voz bonita e o corpo da gente se arrepiar inteiro, ver o Marco deixar Deus usar ele com essa voz de ouro na sua boca. Quando você vê o pastor Marco pregar, você fala: Deus, nem parece homem, parece um anjo. Não sabe o preço que a gente paga por isso. Não sabe o preço que a gente paga. Eu ia falar muito deles, mas eu vou falar na palavra. Tá bom? Quero te torturar um pouquinho mais esta manhã. Quem não gosta de chorar, vai para casa para assistir a Fórmula 1 como é que é o nome daquele programa? Tem Globo Esporte. Fique aqui comigo, só aqueles que querem ir para a presença de Deus. Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao cume do Monte Nebo, que está em Pisga, e está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta terra é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. E Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Amém? Fecha a Bíblia, coloque na cadeira. Eu sei que está frio, mas pegue a sua mão, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Isso. Feche seus olhos. Eu vou pedir para as pessoas que estão mascando chiclete para engolir ele agora, em nome de Jesus. Ok? Feche os olhos. Papai do céu, eu te glorifico, porque o Senhor escolheu charqueada para esses dias. Sentiu o impulso de uma unção que quebranta os corações. O que o Senhor fez conosco aqui ontem, ó Pai, só a eternidade vai revelar. Hoje pela manhã eu já sinto o céu aberto sobre a igreja. Eu já sinto, ó Pai, uma leveza espiritual no olhar da sua igreja.
seu povo está carente de ouvir a sua palavra. Durante a caminhada cristã nós apanhamos demais. E quando o Senhor resolve descer o bálsamo de Gileade, Pai, é muito bom. Por isso eu quero me pedir desta manhã que o Senhor me use como um canal de Deus, e que o Senhor pegue aí no céu os seus odres de bálsamo e já prepare para verter sobre a igreja nesta manhã uma vez mais. Eu não aceito nada mais e nada menos esta manhã do que a sua presença. E eu quero repreender os demônios que saíram das profundezas do inferno para virem bloquear a sua presença neste lugar. Eu dou a estes demônios 5 segundos para saírem charqueados uma vez mais, porque se não saírem serão queimados pelo poder da sua glória que há de descer sobre nós. A exemplo de ontem, Pai, eu te peço de novo, abre a porta do céu e envia aqueles irmãos que sempre convidam a presença deles para estarem na reunião. 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua presença. Quero 2 aqui nesta pequena tribuna comigo, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Quero 2 serafins na entrada da igreja, guardando a entrada e saída dos santos. Quero 4 serafins sobrevoando a nave da igreja, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirado do céu. Onde houver um crente sensível aqui nesta manhã, Pai, toca nele, desperta, Senhor, o sentimento missionário. Fala conosco nesta manhã e nos dá graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem assento. Aleluia. Só basta um pouquinho mais de aguinha, por favor. Aleluia. Teclado um pouquinho mais baixinho. Um pouquinho mais baixinho. Muito obrigado. Queridos, estamos em uma manhã missionária. E para esta manhã missionária, o Senhor preparou para nós um grande banquete. Eu quero falar nesta manhã sobre o preço da chamada. Diga comigo o preço da chamada. Olha para o irmão mais bonito do Senhor. Diga para ele: tu tens uma chamada? Não grita no ouvido dele, irmão. Tu tens uma chamada? Pois bem, se tu tens uma chamada, a mensagem desta manhã é para você. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Deuteronômio, este livro profético, escrito pelo maior profeta que Israel conhecera, até conhecer Jesus, Moisés, eu fico estudando e tentando estudar um pouco da vida deste homem que viveu em uma época com corpo, mas o seu espírito era visionário. Moisés viveu na terra em uma época, mas a sua alma e o seu espírito navegavam nas revelações divinas. Ele caminhava com os pés sobre a terra, mas a sua face estava diante do trono de Deus todos os dias. Moisés era uma dessas figuras simpáticas da Bíblia Sagrada, a quem eu chamo de herói. Diga comigo, herói. Não grita, por favor, diga herói. Todo grande homem de Deus é um herói. E para falar em herói, para conquistar você, deixa eu te contar um pouquinho da minha infância. Fui criado na Vila Tatu da minha cidade. Você não fica perguntando de que buraco eu saí? Aí, na Vila Tatu da minha cidade. E lá na nossa cidade pequenina, a gente era muito pobre. Morávamos em 10 pessoas em 2 cômodos. Mas no fundo da nossa casa tinha um terreno baldio lá. E lá tinha uma grande goiabeira. Quem conhece goiabeira aqui? Todo mundo conhece goiabeira. Só que era uma goiabeira muito grande. E eu tinha 2 amigos particulares. Um era o Everton e o outro era o Gênio. Aqui a gente chamava carinhosamente Tom e Gênio. Nada a ver com aquele gatinho e aquele ratinho na televisão. Era Tom por causa de Everton e Gênio porque a mãe dele era apaixonada por um cantor da época chamado Gênio Adriano. Os mais velhos devem se lembrar dele. E a gente juntava os 3. Íamos brincar. Como não tínhamos dinheiro para comprar brinquedo, a gente inventava brinquedo. E aquela mangueira, aquela goiabeira era o nosso ponto de apoio. A gente subia lá, cada um lugar, e ali a gente brincava de foguete espacial. Eu visitei a Lua, eu visitei Marte, eu visitei Netuno, passei pelo Sol, tudo em cima daquela goiabeira. Porque a mente de criança não tem nada que trave ela. Por isso que Deus abençoa as crianças, porque a criança aprende a ser um visionário já desde a sua tenra infância. E um dia brincando ali naquela goiabeira, os 3 bestas, diga-se de passagem, falaram: hoje nós vamos brincar de super amigos.
super amigos. Então ele fala, tudo bem. Aí cada um falou assim, cada um de nós vai ser um herói nesta manhã, neste dia. Então, cada um de nós virou um heróizinho. O Tom, se eu não me engano, era o Homem-Aranha. O G era o Batman. E eu, o mais bonito de todos, era o Super-Homem. Era assim, pastor. E a gente lá em cima daquela goiabeira brincando, né? E a gente, vamos salvar a terra, vamos salvar o mundo, e isso e aquilo. E de repente, um dos três bestas chacoalhou aquela goiabeira de um jeito tão grande e falou, fomos atingidos, a espaçonave vai cair. Aí um gritou, eu sou Homem-Aranha, eu só sei subir em prédio. O outro, eu sou Batman, eu não vou. Aí olharam para mim, Super-Homem, só você pode me salvar. E por um momento eu me senti um herói. Eu fiquei em pé em cima daquela goiabeira e pulei, achando que podia voar. Você riu que não foi você que quebrou os dois braços. Eu me arrebentei naquele chão. Mas por um momento eu me senti um herói. O que é um herói? Um herói é aquele que as pessoas colocam os seus olhos e deseja ser como eles. E quer seguir os passos deles, quer se vestir como eles, quer cantar como eles, quer pregar como eles, e isso não é pecado. Paulo, um herói da Bíblia, disse assim, eu imito um herói. E se vocês querem ser abençoados, podem me imitar, porque eu imito o herói dos heróis, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Toda chamada começa quando você tem o vislumbre de uma outra pessoa em quem os seus olhos são colocados. Quando eu falo de Moisés, eu falo de uma pessoa simples, de um homem que a Bíblia Sagrada dedicou a ele boa parte de todos os livros, quase os 5. Quando eu olho para Moisés, eu vejo nele o ápice da chamada e talvez os extremos do preço a ser pago por esta chamada. Ao olhar para ele, irmãos, eu vejo que ele sofreu infinitamente mais do que todos nós aqui juntos. Porque o sofrimento de Moisés não se deu quando ele era adolescente ou aborrecente. O sofrimento de Moisés não se deu quando ele já estava no ministério. O sofrimento dele se deu no ventre da mãe dele. Porque quando Deus vocaciona um homem, quando você vê um homem e uma mulher se destacar no meio da multidão, não pense que Deus o achou da noite para o dia, ou que ele caiu de paraquedas no coração de Deus, não. A história de tal homem, a história de tal mulher está escrito na eternidade. Quando você vê Deus começar a usar uma pessoa na terra, saiba que lá no céu Deus já escreveu a história dele, e cada capítulo é um complemento daquilo que Deus tem para a vida dele. Eu pego aqui e abro um parênteses dessa mensagem para dizer, não há um só crente aqui dentro que não nasceu para ter uma chamada divina. Todos que estão aqui, grandes ou pequenos, negros ou brancos, ricos ou pobres, inteligentes ou até mesmo ignorantes na fé, todos nós fomos escolhidos porque Deus tem uma chamada na nossa vida. Quem acredita que tem uma chamada de Deus na vida, dê glória ao Rei dos Reis, ao Senhor. Levante a mão direita para o céu, bata no peito, puxa a barriga, estufa o peito, olha para o irmão e diz, eu tenho uma chamada. Não é escrita, irmão, diz, eu tenho uma chamada. Tem uma chamada mesmo? Então por que você está com essa cara feia, parecendo que foi batizado no vinagre? Crente que tem chamada tem que dar glória ao nome do Senhor Jesus. Agora escute as máximas que eu vou citar aqui. São coisas eternas. A única coisa que é de graça nessa nossa vida cristã é a salvação. Porque não há nada que possamos fazer para sermos salvos, a não ser crer. Porque o preço pela nossa salvação foi pago na cruz. Vou dizer uma coisa que alguns legalistas não vão aceitar, mas eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. E em compensação, não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele já te ama. Sabe por quê? Porque Deus não te ama pelo que você é, Ele te ama pelo que o Filho dele é. Deus não te dá a salvação por aquilo que você fez ou por aquilo que você fará. Ele te salvou por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se houvesse qualquer coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, Jesus não precisaria ter descido na terra. Se a santidade exterior pudesse salvar o homem, o povo de Israel era o povo mais salvo do mundo, porque não existiu na face da terra uma religião tão santa na aparência como o povo judeu. Um povo que tinha lei para tudo, para comer, para se vestir, para caminhar, para olhar. Uma lei pesada para as mulheres, uma lei menos pesada para os homens. Uma lei que pesava 1 tonelada nas costas dos seus jovens. Eram leis e leis e leis, e nenhuma dessas leis pôde salvar ninguém. Quando
Jesus chegou na terra, ele olhou para aquelas leis, ele olhou para os homens e ele apresentou para os homens uma nova oportunidade. E Jesus escandalizou a lei, apresentando a graça. E a graça é tudo que nós necessitamos. Sabe por quê? Porque a lei dizia assim: o homem não pode fazer nada de errado em nada mesmo. Não podia nem tocar no defunto, porque aquele que era escolhido, se tocasse no defunto, ficaria impuro. Eu fico imaginando na época de se enterrar o defunto, como é que eles faziam: homens colocando luvas nas mãos, todo mundo de longe, e apenas alguém tocando naquele ferro, e cada vez que tocava no defunto, pedia 1000 perdões a Deus. Eu vejo a história e o escândalo da graça acontecendo numa caminhada de Cristo. Do lado esquerdo vem uma multidão vestida de preto, chorando. Uma mulher aos berros em desespero, porque o filho único dela estava dentro do caixão da viúva de Naim. Em contrapartida à direita vem uma outra multidão, vestida de branco, com palmas nas mãos e cantando: bendito seja este que veio em nome do Senhor. Uma multidão cantando o cântico da vitória e o outro cantando o cântico da tristeza, do funeral. E quando eles se encontram, aquele que estava no meio da multidão abençoado olha nos olhos daquela que estava chorando, sente a tristeza, vê ela dentro de um túnel, dentro de um calabouço, porque o teto desabara sobre a sua cabeça e o chão abriu e rompia-se em buraco que estava engolindo a alma daquela mulher. Jesus se sensibiliza, e ele poderia de longe, Júlio, ter dito assim: moço, levanta do caixão, mas não. Jesus não perdeu a oportunidade de escandalizar a lei. Ele viu que ao redor do caixão tinha doutores da lei com pergaminhos, que daqui a pouco iriam encomendar a alma daquele rapaz para sabe Deus onde. E aqueles doutores da lei com aquela cara feia, com cara de delegado. Tem crente que acha que santidade é cara feia. Amado, se você me vê com cara feia, me dê logo um lanche do McDonald's, porque é fome. Aí matou a minha fome e meu rosto volta a ficar feliz. Não, pastor Marcos, mas o crente não pode ficar sorrindo à toa. Quem foi que te disse isso? Não, pastor, mas o meu rosto é feio, mas por dentro eu estou morrendo de felicidade. Mentiroso. A minha Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, se você está alegre, trate de dar um sorriso e aproveita para uma vez mais dar glória ao nome do Senhor. Jesus olha para todo mundo, e ao invés de ele falar levanta e anda só, ele vai lá, ele bota a mão no peito do defunto. Ele toca na coisa morta. Quando Jesus toca na coisa morta, os doutores da lei já falam: herético, blasfemo, chamam ele de anátema. E quando eles já estão preparando para encomendar a alma de Cristo para o diabo, Jesus está com a mão no peito do defunto, que a Bíblia diz que ele tocou o esquife. E quando ele toca no esquife, Jesus diz: levanta-te agora. Aí o morto salta para a vida, e o Senhor mostra o que é graça. Nesta manhã você vai ver um pouquinho da graça ser manifesta na sua vida. Ei, entenda, não é a sua santidade, não são os seus pulos, os seus gritos, os seus jejuns, os seus rogos, não é a sua roupa, não é a doutrina que você respeita que te salva. O que te salva é o imenso coração de Cristo que está no céu, pegou você na terra e colocou dentro dele, e não tem demônio nesta terra que vai arrancar o seu nome do livro da vida. Quem concorda comigo, glorifica o Deus. Por outro lado, se a salvação é gratuita, a chamada custa um preço. A unção de Deus custa, e custa muito caro. O crente tem que ser inteligente até para pedir. Cuidado com as suas orações. Cuidado com as emoções de um culto emotivo. Pense 2 vezes antes de pedir qualquer coisa a Deus, porque Deus não leva em conta as brincadeiras. Deus não tem culto de brincadeira. Deus não vê emoções frívolas e baratas. Deus está no céu observando você nessa reunião. Aquilo que você pedir aqui é anotado no livro dele. E vai chegar uma hora que Deus vai precisar de alguém para executar aquele tipo de chamada que você pediu para ele. E quando ele chegar e ver o seu nome, vai chegar o seu tempo. E quando chegar o seu tempo, Deus não vai aceitar não como resposta. Então você vai começar a padecer como começou a padecer Moisés. Estava dentro do ventre da mãe dele. Família estava aprisionada no Egito. Joquebede e Anrão eram um casal abençoados, mas escravos. Já tinham 2 filhos, Arão e Miriam. Estão agora Joquebede e Anrão numa noite dessas abençoadas namorando. E de repente a semente da vida é plantada no útero de Joquebede.
Dias depois ela sente que o seu corpo começa a mudar. Ela começa a sentir diferença em todo o seu ciclo como mulher. E ela começa a dizer: meu filho, meu querido, estamos grávidos. Será que naquela época para o pai judeu era alegria ficar grávida da mãe? Porque havia, eu nunca vi na época da Bíblia Sagrada com tanta gente estéril como no Velho Testamento. 80% das mulheres eram estéreis, tinham que lutar, brigar com Deus para ter um filho. Joquebede era uma mulher que tinha vários filhos, ela era uma bênção, e agora ela está grávida. E imagina agora o pai, a mãe e os filhos dobrando o joelho, fazendo uma oração diferente, uma oração que nenhum judeu gostaria de fazer. Por quê, pastor Marlon? Porque agora, antes disso acontecer, todo judeu queria ser pai de um menino. Havia uma bênção especial em a mulher dar luz a um menino. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai descobrir isso, que quando a mulher dava luz a uma menina, ela ficava 40 dias impura, e quando dava a luz a um menino, era só 7 dias impuro. A tradição dos judeus diz que quando uma mulher dava luz a uma menina, durante os 40 dias de impureza que ela ficava, o marido ia todos os dias no templo, dobrava o joelho e pedia perdão a Deus pelo pecado que ele tinha cometido, por Deus ter dado uma filha mulher. No Velho Testamento, o valor da mulher era irrisório. O valor da mulher equivalia à sua condição de gerar filhos ou não. Se ela gerasse um filho homem, ela era aplaudida pela sociedade. Se ela não gerasse filhos, ela era amaldiçoada. Se gerasse uma filha mulher, ela era amaldiçoada duplamente. Então era muito difícil. E agora a família está vendo a barriga da mãe crescer. Eles não tinham aparelho de ultrassonografia, eles eram crentes, então não acreditavam em mandinga, nem em simpatia, nem em sentar em cima de garfo ou de colher para saber se ia ser menino ou menina. Então eles dobraram o joelho. E a oração do pai contrária era essa: Deus, me dá uma filha mulher. É com dor no peito que eu peço, porque eu queria um homem, mas se nascer um homem, o faraó vai matar. Faraó havia decretado a morte de todos os meninos. Imagine 9 meses de apreensão, 9 meses de tribulação, de ansiedade. A mãe, o pai e os irmãos todos os dias antes de dormir, dobrando os joelhos, dizendo: Jeová, Giné, Deus da providência, dá-nos uma menina, porque se vier um menino ele vai morrer. O sofrimento e a rejeição começam no útero. A psicologia diz isso, que aquilo que a mãe passa durante a gravidez reflete sobre a criança. E a criança cresce com alguns desestímulos na sua mente e alguns defeitos do seu caráter por causa da gestação. Imagine Moisés crescendo com a oração do pai e da mãe: me deu uma menina. Ele não nasceu com trejeitos homossexuais, porque a mão de Deus estava sobre ele e o Senhor livrou. Porque a mãe e o pai oravam, literalmente, davam-nos uma menina, mas ele era um menino. Chega o dia da gravidez, chega o dia do fruto maduro ser colhido. Joquebede está sentindo contrações, chamam-se as parteiras. Elas entram com Joquebede dentro de uma tenda, e o pai está do outro lado dizendo: Deus, cuida da minha esposa e dê-nos uma menina. E de repente, quando sai de dentro do útero daquela mulher, um varãozinho, um menino bonito, lindo, forte, robusto. A parteira olha nos olhos da mãe e diz: é um menino. Já pega no canto de cá um cutelo, uma faca para sangrar a criança. E imagina a mãe, ainda sentindo as dores do parto normal, agarrando a mão da parteira e dizendo: pelo amor de Deus, não mata o meu filho. No grito estridente da mãe, lá vem Abraão, dobra o joelho nos pés da parteira e diz: eu te imploro, não mata a nossa criança. E a criança começa a chorar, e o choro de menina é diferente do choro de uma menina. E a parteira, sentimentalmente, sentindo a dor da mãe e do pai, fica vendida no pensamento: temia a Deus. Só que se a criança continuar chorando, os soldados iriam ouvir. E agora a parteira pega um pano, tapa a boca da criança e tira de Moisés o maior dom que uma criança tem ao nascer, que é o dom de chorar. O choro é a linguagem da criança. A mãe sabe quando a criança chora de fome, quando a criança chora de dor, quando a criança chora porque quer um carinho. Isso foi roubado de Moisés logo que nasceu. Eu imagino que cada momento que Moisés ia chorar, o seu rostinho ficava vermelho, ele quase explodia, mas não podia liberar o som da sua voz, porque se alguém descobrisse que ele havia nascido, ele morreria. Uma criança
com a boca fechada, com a rejeição dos pais, coberta, sem poder sair no sol para tomar um pouquinho do brilho do sol, porque quando estava olhando, era para crescer doente, era para o corpo dele se definhar, mas não era isso que acontecia. A Bíblia diz que a criança cresce, beleza, em formosura. Eu imagino o desejo de Arão em correr na tenda do vizinho e dizer: Deus me deu um varão, mas não podia. Eu imagino a alegria dos irmãozinhos querendo contar: Deus nos deu um irmãozinho, mas não podiam. Eu imagino lá do céu Deus olhando a atitude do pai e da mãe, e todos os dias eles pegando a criança, dobrando o joelho e falando: Deus, o que vamos fazer? Chega um dia que as emoções passam e a razão entra. Os dois eram escravos, Arão e Joquebede. Os filhos estavam crescendo e eles têm uma reunião familiar. E Arão olha para Joquebede e diz: filha, eu te amo, eu amo meus filhos, mas nós temos que fazer uma escolha. Que escolha, meu bem? Entre vivermos ou matarmos o nosso filho. Porque se alguém descobrir, esparramar a história que nós escondemos um bebê do sexo masculino, vão matar os nossos dois filhos e vão nos matar. Imagine você, pai, você, mãe, tem 3 filhos e tem que escolher entre 2 ou 1 para viver ou morrer. Deus, poder. Imagina Joquebede chorando muito e dizendo: mas como vamos matá-lo? Imagine você ter que estudar uma forma de matar o seu filho. E o pior, a criança não pediu para nascer. Chega um momento que eles têm uma visão. E Joquebede diz: vamos entregar ele à sorte. Fazem um cestinho, betulam ele por dentro, por fora, colocam o bebê ali dentro, vão nas margens do rio Nilo e soltam o cesto nas águas do rio. O rio Nilo não era um córrego, não era uma lagoa. O rio Nilo era um rio de águas profundas e violentas. Corta boa parte do Oriente. Sabe Deus quantos quilômetros de extensão tem aquele rio? O rio Nilo, além de ter águas de correntezas fortes, era a mãe de todos os leviatãs. Leviatãs era um monstro que Jó fala sobre ele. Leviatã era um crocodilo. Imagine você um jacaré de 3, 4 metros. Imagine você um jacaré com uma boca tão grande, capaz de abraçar um homem adulto com a sua boca e cortá-lo pelo meio com a força das suas mandíbulas. O rio Nilo era cheio desses bichos. E agora eu quero que você veja a mãe colocando um pequeno bebê de 3 meses dentro do cestinho, cobrindo ele, deixando só o rostinho de fora, dando um tchauzinho para ele e colocando ele nas águas. Eu li um dia desse um romance sobre a vida de Moisés, escrito por um homem não crente. Ele disse que amarraram uma cordinha, uma linha no cestinho de Moisés, e Miriam ficava aqui na beira, na beira da margem do rio, segurando o cestinho para ele não ir para o meio do rio. Mentira. Deus não precisa de ajuda de um homem para fazer milagre. Quem tem chamado de Deus é imortal. Quem tem chamado de Deus não morre. Quem tem chamado de Deus pode até ter um câncer no corpo. E o câncer pode até estar vencendo o seu otimismo de viver, mas se apossar da chamada de Deus, o câncer vai ter que retrair e voltar atrás. Porque quem tem chamado de Deus só vai depois que Deus cumprir cada uma das promessas. Estou sentindo o lindo aqui. Lá está o menininho, dentro do rio. Eu quero que você agora tenha uma visão lá de cima do céu. Vamos abrir o céu. Céu aberto. Deus sentado no trono, olhando pela janela. Lá de cima, Deus olhando o cestinho. E dentro do cestinho, para todo mundo era só um pequeno bebê. Para Deus, era um herói que estava nascendo como já. Deus olhava para o bebê e o bebê se comunicava com a natureza. De que jeito? Dizendo: dá, gugu. Se os demônios não respeitavam Jesus na polpa do barco, você acha que os demônios estariam prontos a respeitar o bebê? Porque a ordem de Faraó vinha direto do diabo por causa da profecia de Gênesis 3:15. O diabo sabia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dele. Por isso ele queria dar um fim na semente dos judeus. Então, se o diabo não respeitou Jesus na ponta do barco, imagina os demônios se levantando para derrubar aquele cestinho também. Imagina as águas do rio Nilo sendo violentas, as ondas batendo no cestinho, mas o cestinho não virava. Imagina os demônios dizendo: por que a gente não consegue derrubar esse
cestinho aí. Aí Deus abrindo a visão deles e vários anjos cercando aquele cestinho com espada de fogo na mão, anjos segurando de cá, segurando de lá. Por quê? Porque quem tem chamado de Deus na vida, o barco não pode naufragar. A Bíblia não diz, mas digo eu, imaginem vindo lá um leviatã, um crocodilo com aquela boca aberta, pronta para engolir o cestinho. A 10 metros do cestinho, a boca do crocodilo fecha uma vez. Por que isso, meu chamado? O anjo que fechou a boca de leões fez um seminário antes fechando a boca dos crocodilos. Quem tem chamado de Deus, irmão, o diabo não pode tocar nele. Está entendendo? Tem uma história da Bíblia que pouca gente comenta. Eu vou comentar agora porque é revelação. Você lembra da história de Davi? Quando Davi se apresentou ao rei Saul, o que Davi disse ao rei Saul? Olha, o meu currículo é esse. Veio um leão para comer as minhas ovelhas e eu matei ele. Veio um urso para comer as minhas ovelhas e eu matei ele. Você já parou para pensar uma coisa? Onde você já viu na história dizer que urso come ovelha? Já parou para pensar nisso, ovelha? Onde? O urso é um animal silvestre. Tirando os marsupiais que chamam koala, que comem folhas, o urso máximo que come é peixe. E come mel silvestre. Não existe na história um urso comendo uma ovelha, até pela lã que ela tinha. Não há na história, porque o habitat dos dois é diferente. A ovelha fica em aprisco, o urso fica na floresta. O dia que Deus me revelou isso, eu falei: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O Senhor disse: eu quero te ensinar que esse urso não foi para comer as ovelhas. Esse urso foi para matar Davi. Porque o diabo sabia que Deus tinha um plano na vida de Davi. O urso foi para matar Davi e Davi não sabia, achando que ia matar as ovelhas. E Deus deu poder para Davi. Davi rasgou o urso pelo meio. Eu profetizo que os ursos, os leões e os crocodilos que vierem contra ti a partir de hoje serão destruídos na autoridade do nome de Jesus. Assim começa uma chamada. E eu vou falar umas coisas agora que vai triturar o seu coração. Eu sei que você está lá, pastor Marco, mas minha mãe nunca tapou a minha boca quando eu nasci. Eu nunca fui jogado dentro de rio. A minha vida não é como a de Moisés, em partes. Por acaso você sentou com a sua mãe uma vez, a sua mãe disse assim: filho, quando tu eras pequeno, quando nasceu, tu nasceu fora do tempo. Foi criado dentro de uma UTI. Aquela pneumonia dupla que quase te matou. Aquela deficiência respiratória chamada asma. Você era uma criança diferente. Aquele acidente que quase te matou. Cair de dentro de um rio, de uma fossa, e não morreu afogado por sorte. Sua mãe já lhe falou da queda que você teve de cima do cavalo, ou do boi que te atropelou quando você era criança no meio da fazenda, ou das pedradas que você recebeu de um amigo, aquelas coisas que quase te destruíram na sua infância. Sua mãe te disse que você só cresceu à base de remédio. Quando nasceu, te colocaram dentro de uma caixinha de sapato desse tamanho, que você era pequenininho. Pois bem, você pode não ter sido jogado dentro do rio, mas a sua vida foi posta à prova desde o seu nascimento. E eu vou dizer por quê. O diabo não sabe o futuro, mas ele é um psicólogo em alta estima. Se você, que é um ser humano, tem a sua psicologia natural, quando você acorda, olha para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, você sabe se ele está bem ou não. Você não sabe. A convivência não te faz entender como é que a pessoa está naquele dia sem ela te contar. Se o ser humano consegue isso, imagina o diabo que está na terra há 6.000 anos derrubando homens. Basta ele olhar para uma pessoa, e ele olhar para o céu e ver o tratamento de Deus para aquela pessoa. Ele já entende, antes da gente, o tamanho do projeto que Deus tem na nossa vida. Eu quero dizer que aquela doença que veio sobre a sua vida, aquela gravidez complicada, não foi obra do acaso, não foi mais uma coincidência. Tudo aquilo tinha uma interferência espiritual. Era o diabo que olhou para sua mãe um dia, mesmo ela não sendo crente,
piedosa, disse assim: ó Deus, cuida do meu bebê. Ó, você sendo filho de crente, na gestação o pai disse: Senhor, se tu me deres esse filho, eu entrego ele para ti. O diabo ouviu e ele tramou a sua morte, tramou a sua destruição. E você só está aqui hoje porque a boa mão de Deus te sustentou. E o Senhor só te sustentou porque Ele quer investir na sua vida. Ninguém que está aqui dentro hoje nasceu por obra do acaso. Você não é verdade que você nasceu de um relacionamento de maldade, de um estupro. Não, você não nasceu porque aconteceu. Ninguém aqui está aqui porque aconteceu. Você está aqui porque Deus escolheu a sua vida. Davi ora assim no salmo: Deus, tu me sondas e tu me conheces desde que eu era pequeno e informe. Ser pequeno eu até entendo, agora o que é uma coisa informe? Davi está dizendo que Deus conhecia ele quando ele era apenas uma célula. Ele era pequenino e informe, ele não tinha forma nenhuma. Davi estava querendo dizer: na noite que meu pai amou a minha mãe, e que meu pai plantou no útero da minha mãe a semente da vida, poderiam ter nascido milhares de outras pessoas. Você sabia disso? Que o pai planta no ventre da mãe milhares e milhares de sementes de vida, e cada uma das sementes pode gerar um ser humano diferente. Você sabia disso? Sabia que há uma carreira, uma correria dentro do organismo feminino? Porque quando o homem planta a semente da vida dentro do útero da mulher, sai uma briga, e apenas um consegue entrar dentro do óvulo e fecundá-lo. No máximo dois. E em última instância acontece de nascer esses duplos, esses quintuplos, esses trigêmeos. É raro. Na média, na maioria da média, apenas uma semente entra lá dentro. E agora eu quero que você imagine que quando o seu pai plantou você no ventre da sua mãe, ele plantou outras pessoas além de você. Do seu lado esquerdo, nadando em rumo ao útero da sua mãe, tinha outra pessoa que poderia ser mais bonita que você. Do lado direito tinha outro que era para ser mais forte que você, que era para ser mais inteligente, que era para ser mais bem sucedido, era para nascer uma pessoa menos complicada, era para nascer um outro tipo de pessoa. Mas não, Davi está dizendo: quando eu era pequeno e informe, o Senhor já me conhecia. Deus olhou para dentro do útero da sua mulher, e no meio de milhares de outros seres que eram para ter nascido, Deus viu você. Deus te viu lá quando você estava sendo gerado. Deus te viu, João. Deus te viu, Flávio. Deus me viu. E Deus, quando viu, Ele já sabia o futuro. E Ele sabia que você ia ser complicado, que você ia ter essa personalidade difícil, que você ia ser uma pessoa briguenta, fleumática, introvertida. Deus sabia que você ia ser assim, cheio de defeitos, cheio de pecados, de fraquezas. Ele poderia não ter deixado você nascer, mas Ele deixou. E por que é que Ele deixou? Porque Ele acreditou em você. Ele olhou e disse: é tu que vai nascer, e você vai nascer para honrar o meu nome. E não importa quantos se levantarem contra ti, se levantarão e vão cair. Não importa o tamanho das muralhas que tu terás que saltar. Quando não deres conta de saltar, eu te pego pela mão e te faço pular. Eu estou falando de amor, e ninguém entende mais de amor do que Deus. Quando eu olho para o meu nascimento, eu vejo isso. Filho de uma mãe solteira. Minha mãe era chamada na minha cidade de fazedora de anjos. Sabe o que é isso? É uma mulher que abortava bebês dos homens. Eu cheguei a ver a parafernália da minha mãe, a câmara de tortura que ela tinha, de aparelhos que ela usava para abortar bebês e mulheres. Eu cheguei a ver minha mãe fazer isso, eu escondia por trás das cortinas e vi minha mãe matar bebês dentro do útero de mulheres. E as minhas tias, um dia desse, numa briga que houve na minha casa, jogaram na cara da minha mãe que ela havia tentado me abortar. E eu fui descobrir a história toda. Minha mãe já havia abortado vários bebês dela. Era uma mulher de uma vida muito leviana, a vida não foi muito generosa com a minha mãe.
E quando ela estava grávida, 17 anos de idade, imagina ser grávida 17 anos de idade, há 30 anos atrás. A repressão da sociedade. Então ela fez aquilo que ela sabia fazer, tentou me abortar. Só que ela não conseguia, ela foi para o hospital várias vezes sangrando. E um dia, num ato de fúria, minhas filhas disseram que ela começou a dar mu na barriga dela. E dizer, por que essa desgraça que está dentro de mim não morre? Minhas tias não eram crentes, ninguém temia Deus na minha casa. Seguraram a minha mãe e uma delas disse, talvez alguém lá em cima gosta dele. Nasci, o único filho. Viajo o mundo inteiro falando do amor de Deus. Por quê? Porque a minha história não foi escrita por homens. A minha história foi escrita por Deus. Eu estava no monte orando a Deus, eu não suporto as perseguições. Os homens querem me queimar. A palavra queimar, no sentido ministerial, ela é pejorativa. Tem homens que têm autoridade, acham que podem queimar os outros. Ou seja, tirar a oportunidade de alguém de pregar ou de cantar. Tem crente que não sabe o que está fazendo quando fala mal de um cantor ou de um pregador. Que não é só a gente, tem uma estrutura por trás da gente. Eu tenho filhos, tenho mulher, tenho funcionários. Quando alguém tira um culto de mim, estão tirando a comida da boca da minha casa. E eu falei, Deus, eu não suporto mais. O Senhor disse no meu ouvido, filho, ninguém pode te queimar. O diabo não pode te queimar. Os homens não podem te queimar. Só eu tenho o poder de te queimar. Senhor, mas e as portas que fecharam? O Senhor disse, quando fecharam a porta para ti, é porque aquele lugar não era digno de te receber lá, porque tu és o profeta. Fechou a porta, sacode a poeira do pé e vai embora. E não fica triste, porque se te fecharem uma, eu te abro 10. Se te fecharem 10, eu te abro 1000. Se te fecharem a porta da terra, eu te trago para vir morar no céu comigo. Quem tem chamado de Deus não pode temer a ele dos homens. Não pode temer essas línguas famosas que existem no nosso meio. Quem tem chamado de Deus tem que olhar para a cruz. Tem que olhar para ele. O que me atrai não é pegar a palavra, é a presença de Deus. E a questão de acreditar na chamada. Tu acredita na sua chamada? Acredita na sua chamada? Então receba a presença de Deus na tua chamada. Aleluia! Estou pregando para mim nessa manhã. É o preço da chamada. Eu não conheço um homem de Deus que tenha sucesso que não traga no seu corpo as marcas. Que não traga no currículo da sua vida uma incorrência moral, uma calúnia. Que não traga na sua vida uma chicotada marca de chicotes dos outros. É a escola de Deus. É a maneira que Deus achou por bem de levantar homens. O que não custa nada, não vale nada. Entendeu? Aquilo que é recebido de mão beijada, a gente não dá valor. A gente só dá valor a uma coisa quando custa. Quando a gente sobe gotas de sangue e chora lágrimas compulsivas. Quando você sente o desprezo da congregação. Quando você sente a maldade dos homens do púlpito que nos perseguem. Quando você vê as portas fechadas. Antigamente, quando uma pessoa vinha contar para mim a sua tristeza, eu chorava com ela. Hoje não. Quando alguém chega em mim e fala, olha, estou sofrendo, eu pego na mão da pessoa e diz, parabéns. E dizem, parabéns por quê? Eu disse, bem-vindo à fileira daqueles que vão fazer a diferença. Escute isso e marque. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Os heróis da história, os grandes políticos que hoje têm os seus nomes estampados em praças, tem dias nacionais em reverência ao nascimento deles, quando eram vivos, eram perseguidos e humilhados. Os heróis da Bíblia que hoje nós reverenciamos, na sua época eram atormentados. Glória a Deus. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Só vira herói depois de morto. Enquanto está vivo, sofrimento, angústia,
agulha. Cada passo é um passo de dor. Tem dia que a gente chega no púlpito da igreja arrastado, psicologicamente atormentado, por causa das lutas. Faz parte do choro, faz parte da vida. Se você não quer se sofrer, se você não quer sentir dores, então seja só mais um crente da igreja, um crente domingueiro, desse que vem para a igreja com a Bíblia debaixo do braço parecendo desodorante, vem aqui, cultua, dá o seu cultinho, medíocre a Deus e volta para sua casa. Se você não quer ter o inferno contra você, fique quietinho no seu canto, não dê a cara para bater. Agora, se você quer fazer a diferença, não quer ser uma linha para as outras, peça para Deus colocar nos seus ombros força, que tu vai apanhar. Vai apanhar. Tem que ter aqui atrás estrutura, porque senão tu vai sucumbir. Está dando vontade de desabafar. Eu vou fazer aqui coisa, não faça nunca. Eu vou fazer porque eu sinto que essa igreja é uma corrente, pastor. Estou sentindo necessidade de desabafar. No ano passado, minha esposa quase perdeu o bebê. Minha última filha, Camila. Bebê mais lindo que eu já vi na vida. Pergunta para mim, por quê, pastor? Não ouvi. Porque numa bela madrugada, alguém liga para ela e diz assim: olha, nós estávamos numa mesa com 15 pastores. E um pastor, pregador, se levantou na mesa e disse que o seu marido tem um caso com a outra pessoa. Enquanto você fica em casa aí cuidando dos filhos, ele sai para viajar e dorme com outras mulheres. A minha mulher estava grávida, solitária. Mulher de cantor, de pregador, é viúva de marido vivo. Aleluia. Todo mundo fala, porque o pastor não anda com a mulher dele. Quem é que manda a passagem da mulher da gente para mim? Já te parou para perguntar isso? Aí, fica em casa cuidando dos filhos, emocionalmente destruído, carente, sozinho, crendo, e a gente se desgastando, se matando. Eu prego todo dia. Aí, infelizes, tramam na madrugada, de inveja, e ligo e diz isso. Aí, minha esposa tem uma recaída no organismo, já tínhamos perdido o menino. Alguém precisa pegar ela de madrugada e ir para o hospital, que ela quase perdeu o menino. Aí alguém liga: olha, aconteceu isso com a sua esposa. Eu pregava no outro dia. E aí dá vontade de morrer. E você quer brigar, quer gritar, e Deus diz: é um preço. É um preço. É um preço da chamada. Você não sabe o caminho como é tortuoso. Quer chegar onde eu cheguei? Quer chegar onde esses homens chegaram? Passe por onde a gente passou. É assim que funciona. É a vida. Fazem 7 anos que eu não fico em casa no sábado e domingo para comer uma macarronada com a minha família. 7 anos. E eu não faço isso porque sou bonzinho, porque quero me mostrar. Faço isso por necessidade. Porque eu não tenho salário de igreja, vivo de ofertas e de vendas dos meus materiais. Tem uma estrutura, eu tenho 16 famílias para sustentar. Tem missionários pelo mundo esparramados. Tudo custa. Esta unção que você vê liberada sobre a vida de um pregador ou de um cantor, isso custa sangue. E por que eu estou pregando isso aqui nessa manhã? Porque Deus tem promessas nessa igreja. Porque tem gente aqui dentro que até agora é anônimo, mas que daqui a alguns dias vão se destacar, pastor. O Senhor vai preparar os países da América Latina para você pregar. Tem pessoas aqui que têm chamada como a minha para viajar o mundo todo, não é, Flávio? É assim. Travado. Momento de penumbra, de dores. Assim como é dolorido para uma mulher gerar um filho, é traumático. Quando Deus está gerando um homem para ele, é traumático também. Tem dias que o próprio Deus quer pular na terra e matar os homens que nos atormentam, mas ele não faz, ele deixa.
excelente, sabe para quê? Para não se orgulhar de nada. Quando eu vejo os irmãos falar que a gente conhece, que é isso aqui, isso não me traz orgulho nenhum. Houve uma época que eu pedi isso. Quem é que não quer? Vamos ser realistas. Quem é que não quer ser famoso? Quem é que não quer ser aplaudido, receber um beijo, um abraço? Só que hoje que a gente tem tudo isso, se eu pudesse voltar atrás, o que custa tão caro? Não tem vida privada. Você não pode dar um passo. O que você faz é regra de fé. As pessoas se espelham em você. Você se enclausura dentro de um mundo e tem que respirar a sua profissão, a sua vocação diariamente. E se você faz 100 coisas certas, ninguém se lembra. Escorrega uma vez para você. Aleluia. Seu preço está chamando. Inclina a sua cabeça para o mundo. Meu Deus, Aleluia. como é dolorido, Aleluia. ser um escolhido para essa grande missão. Tem dias que dá vontade de correr, tem dias que dá vontade de parar, mas em compensação, tem dias que o céu se abre, os milagres acontecem. Tem dias que do céu o próprio Deus desce. Numa manhã como essa, o Senhor vai nos moldando, e mesmo sentindo dores, nós vamos te glorificando. Eu te agradeço, Pai, por ter me escolhido. Obrigado, Senhor. Estenda as suas asas sobre a igreja, Pai. E onde tiver um pequenino aqui que tem uma chamada, abraça ele. Não deixa ele parar. Onde houver alguém aqui que tem uma vocação divina, sustenta, segura, inspira ele para ir até o fim. Levante as duas mãos para o céu de olhos fechados. Coloque a mão esquerda no ombro do irmão que está à sua esquerda. Coloque a mão direita no ombro do que está à sua direita. Traz eles para perto de você. Vai no ouvido dele e diz assim: parabéns, tu tens sua chamada. Agora diga para ele: não para! Não para! Não para!
Assim nasce uma chamada. Debaixo de dores, debaixo de lágrimas, debaixo de sofrimento. Isso nos molda. Isso nos faz termos caráter. Quanto maior for a luta, maior será o ministério de Deus na sua vida. Quanto maior for o vale, maior será o tamanho da bênção que está te esperando depois do vale. Não pare de sonhar. Ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. É o preço. Faz parte. E Deus vai continuar te testando. Porque o ministério de Deus não se limita a algumas manifestações pequeninas. Sempre tem alguma coisa a mais. Ninguém pode dizer que conhece tudo acerca de Deus. Quanto mais você conquista Deus com as suas atitudes, mais Ele vai te concluir. Oh, glória a Deus. Por isso, o que está acontecendo, filho? Pegaria esse pano. Aleluia. Aleluia. Vamos ver se dá certo agora. Glória a Deus. Quando eu olho para Moisés, eu vejo um homem que Deus escolheu. Vejo um homem que viveu uma vida solitária. Embora era cercado de multidões, quando Deus queria revelar alguma coisa para ele, ele tinha uma vida solitária. Vida de quem tem chamado, vida solitária. A gente tem no máximo 1 ou 2 amigos. Até Jesus tinha o seu Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão do nosso lado dizem que são amigas. Quando verem Deus começar a cumprir o que Ele tem na sua vida, vão te perseguir, vão te maltratar. E sozinho também não dá para caminhar. A maioria dos homens e mulheres de Deus, depois de certo tempo, se transformam em pessoas amargas. Não é porque elas são arrogantes ou insensíveis, é porque sofrem tanto que vai desgastando, gente. Vai desgastando. Por que a Bíblia diz que Moisés era um homem de palavra pesada? Porque passou a vida inteira sofrendo. Não bastasse ser perseguido na sua infância, ele agora é adotado por uma mulher. A história diz que Moisés, quando tinha 40 anos de idade, foi lhe dado uma festa. E ele, até então, não sabia que era adotado. Era o filho da filha de Faraó. Estava com as suas vestes de gala, indo para o salão principal do palácio. E no meio da sua caminhada, ele estava arrumando as suas roupas. Há uma mulher no chão, esfregando o chão do palácio. E ele esbarra no balde de água suja. A água respinga na sua roupa. E ele olha para aquela mulher e, como filho da filha de Faraó, ele diz: tu sabes quem eu sou? A tradição judaica diz isso. Que ela olha para cima e diz: eu sei quem tu és. E ele diz: você sabe quem eu sou, porque como você ousa deixar isso na frente do filho da filha de Faraó? E a mulher não suporta, ela olha para ele, já estava velho, cabelos embranquecendo, e ela diz: tu és meu irmão, tu és Moisés, e eu sou Miriam. Tu és um escravo igual a mim. A diferença é a roupa que tu veste. A história diz que Moisés tomou um choque. E ele corre para o seu quarto para trocar de roupa. Enquanto ele está trocando, vendo aquilo que aquela mulher disse, ele achava que ela era louca. Ele vai para frente do espelho e começa a ver que o nariz dele era diferente do nariz dos egípcios. A pele dele era diferente. E ele começa a perceber que ele era um patinho feio. Era alguém que estava fora do lugar. Todo homem, toda mulher de Deus que tem chamado, por um momento Deus vai deixar ele viver dentro do palácio para desfrutar das riquezas, das coisas. Mas quando chega o momento de Deus dar a ele a chamada, a primeira coisa que Deus faz é colocar ele de frente no espelho. E eu vejo Deus colocando um espelho diante de você hoje. Quando olhar no espelho, você vai ver o que você é. Você não é só a filha da irmã Maria. Você não é só um menino que até ontem foi rebelde. Não, quando você olhar no espelho, você vai ver quem você é de verdade. Uma coisa dentro de você vai dizer: tu és um missionário.
Tu és um instrumento. Você está fora do lugar, mas a partir de agora eu vou te dar tudo que tu me pediste. E aí, para Deus levantar o homem, Júlio, Deus tem que tirar ele de dentro do palácio. E Deus joga ele no meio dos descamisados. Enquanto ele estava dentro do palácio, 40 anos, sendo filho da filha de Faraó, ele pensava que era alguém. Aleluia. Quando ele olha no espelho e vê que ele era um escravo, ele sai do meio do povo e começa a caminhar. E ele vê velhos sendo maltratados, ele vê mulheres sendo violentadas, ele vê jovens, crianças carregando pesos, morrendo de escravos. E quando ele vê a atitude, o sofrimento do povo, ele se identifica com eles. E aí ele vê que ele não era ninguém. Por quê? Porque ele começa a entender que a roupa bonita que ele vestia era sua mãe que tinha que lavar e passar e ser chicoteado para ele ter para vestir. A comida que ele comia era tirada da boca de escravos. Os escravos morriam de fome lá embaixo. E ele aqui no palácio se alimentava de coisas boas. Deus levanta o homem quando tira ele de dentro do palácio. O sofrimento é o carro de Deus para te levar à presença dele. E se prepare, porque por esses dias o Senhor vai tirar a estrutura do seu palácio. Por que você acha que você começou a ficar desempregado? Por que você acha que começou a sofrer dentro de casa? Por que você acha que começou a sofrer na escola, no trabalho? Até ontem a sua vida era de um jeito, a partir de hoje virou um inferno. Por quê? Ah, Deus me abandonou. É agora que Ele está se aproximando de você. É porque Ele te tirou de dentro do palácio. Você pensava que era alguém. Ah, pastor, mas acerca das missões eu já contribuo. Eu já oro. Por favor, entenda a palavra. Acerca da obra missionária, Deus tem uma palavra só: ide e pregai. Não troque o ide por contribuição. Não troque o ide por oração. Não, eu oro. Não, eu contribuo. Não troque. A palavra diz para ele: todos nós temos que ir. Todos nós temos uma chamada. É claro que o seu dinheiro será bem-vindo na manhã missionária. É claro que a sua oração ajudará o missionário que está lá do outro lado do mundo a ter um pouco de conforto e carinho na alma. Mas você tem uma chamada, é para ir. Aleluia. É para ir, é para entrar no meio dessas pessoas que estão aí destruídas e levantá-las assim. É para você sentir dores quando ouvir uma criança batendo no vidro do seu carro. Eu te dou uma moedinha. Quando você vê um bebum cair nas ruas, é para você sentir paixão. Querer levar ele para dentro da sua casa, dar um banho nele. Isso aí. Mas se você ficar dentro do palácio, você vai ser sempre esse crente arrogante, grandão, bonito. Esquece as raízes de onde veio. Aí se transforma numa pedra de tropeço para a obra de Deus. Principalmente nós que somos obreiros, sentamos aqui em cima. A igreja faz coisas erradas. O que, pastor, por exemplo? Nós acabamos entronizando os homens. A minha Bíblia diz o contrário: a quem mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Deus não deu igrejas para pastores, é o contrário. Deus deu pastores para a igreja. Os que estão aqui em cima têm que servir vocês, tem que chorar com vocês. Os que estão na porta como oficiais não tem estrela na testa para bater no peito achando que é melhor que qualquer outro, de jeito nenhum. Só existe uma igreja soberana, que é você. Eu e esses oficiais somos empregados de Deus para te servir. E se você não está sendo servido, ore a Deus. Porque esses que são arrogantes, que são presunçosos, Deus vai tirar deles o candeeiro. Deus vai apagar a estrela deles e vai suscitar novos no nosso meio, porque você também tem uma chamada. Ah, pastor, mas eu sou jovem, ninguém vai querer me consagrar. Quem foi que te
disse que o homem pode consagrar alguém a alguma coisa? Que ignorância teológica, que erro teológico. Homem não consagra, homem confirma. Entendeu? O homem confirma, a consagração vem de Deus. Ninguém é confirmado por pastores para ser, só é confirmado quem já é. Com isso eu quero dizer que aqui no meio tem pastores. Concorda comigo, senhores? Aqui no meio tem evangelistas, tem missionários aqui no meio. Não receberam a confirmação do homem, mas já foram consagrados por Deus. E é por isso que você sofre tanto. Ah, pastor, mas o homem atrapalha. O homem pode só atrapalhar, ele não pode roubar o que Deus tem para você. Deus está te preparando. Espere, pastor, eu estou no último lugar da fila. Deus vai virar a fila nessa manhã. O que era o último será o primeiro. Porque há um Deus do céu reescrevendo a sua história. O próximo capítulo da sua vida é diferente. O próximo capítulo é esse. Começa assim: ele e ela venceram as provas. Agora é época de desfrutar das bênçãos. Deus vai ampliar os seus horizontes. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus comece a ampliar a sua tenda. Eu profetizo em nome de Jesus que os dons vão começar a saltar de dentro da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir desta manhã haverá uma fome de Deus dentro de você. E quando você começar a falar, a pregar, e quando você começar a deixar Deus te usar, virá a unção dele sobre os seres humanos e a glória dele se manifestará. Crê nisso? Não dá glória a Deus, meu irmão. Faz parte do chamado. As dores, as cicatrizes, já estou terminando, acompanha a vida daqueles que têm uma vocação de vida. E você não é o primeiro que sofre, e nem vai ser o último que sofre. O sofrimento é uma faculdade de vida. E existem vários níveis de sofrimento. Tem gente que está apenas no jardim de infância do sofrimento. E tem alguns que já estão se doutorando no sofrimento. Esses que estão se doutorando no sofrimento envelhecem mais rápido. São pessoas que acabam ficando tão machucadas no meio da caminhada que ela acaba machucando os outros. Sofre tanto que todo mundo que se aproxima dela, ela pensa que quer roubar um pedacinho dela. É por isso que tem tanta gente na nossa igreja que murmura e fala mal dos outros. É porque ela sofreu isso, ela aprendeu assim. Mas para esta nova visão de Deus para a igreja, neste último avivamento, o Senhor vai curar essas pessoas. Deus vai refazer a sua igreja. E eu profetizo que dias virão sobre essa igreja que o amor será tão grande, pastor, entre os membros, que não vai haver mais demônios que botem crente um contra o outro. Não vai sobrar demônio encharqueado nem para descer em terreno de macumba. Se os pais de santos encharqueados quiserem fazer macumba, vão ter que importar da África. E quando os demônios chegarem de mala e coelho na porta de encharqueado, eles vão ter que pedir para os anjos que vão estar na porta se vão poder entrar aqui ou não. Por quê? Porque esta igreja é uma igreja missionária. Igreja missionária, ela gera filhos para Deus, que geram filhos para o rei. Toda igreja tem chamado assim, ela sofre demais. Ok? Diga ao seu irmão de novo, não pare. Não diga para o seu irmão, não deixe de sonhar. Porque Deus te levará no seu alvo e no seu objetivo. Amém? Só que se prepare para levar uma vida solitária. De dores, de perseguição. Só que se prepare também para todo dia que você dobrar o joelho no chão, você vê Deus fica de pé no trono dele. Os homens vão te oprimir, mas onde você chegar na cidade, os demônios da cidade vão ter que abrir espaço para você passar. Aleluia. Se prepare para que quando você estiver pregando ou cantando, você sentir a presença
3 anjos do seu lado te guardando. Que você não será mais um ser humano comum, aquele que tem uma chamada divina, que paga o preço por ela. Ele sai do natural e entra no sobrenatural. Sabe o que é isso? As pessoas perguntam: por que todo culto que o senhor dá acontece mover, choro, grito, unção? Por que nem todos têm isso? Porque a minha chamada é específica e eu paguei o preço por ela. Entende? Quer ter uma chamada assim? Larga de ser crente de açúcar. Larga de ser mimado. Larga a mão de ser esse crente bobinho, que fala tudo no diminutivo. Não, professor, eu sou crentinho. Congrega numa igrejinha, tem um maridinho, uma esposinha, um filhinho. Vou na escolinha, dou uma ofertinha. Para com isso. Deus hoje te levanta como embaixador do reino. Vou terminar este sermão citando para vocês o filósofo Paulo. Paulo era mestre em sofrimento. Tinha dia que Paulo não podia pregar com a palavra, que estava cansado. Juro, eu imaginei ele tirava parte da sua túnica e mostrava: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Eita, que pregação dura. E um dia ele disse assim: amados, somos colocados no mundo por espetáculo. Diga comigo: espetáculo. Diante dos homens e diante dos anjos. O que significa essa palavra, Senhor? Auxílio, que é um espetáculo? É um show. A nossa vida é um show, irmãos. Principalmente quem tem chamada. Por quê? Porque nós somos colocados por espetáculo diante dos homens. E o espetáculo mais famoso e mais aplaudido de todo mundo em toda a história é o espetáculo circense, que tem como protagonista principal do seu show um palhaço. Somos palhaços para o mundo. O mundo debocha. Os próprios irmãos não acreditam na chamada e nos perseguem. Somos um show à parte. Só que ainda bem que a Bíblia diz que somos espetáculos para os homens e para os anjos. Por quê? Se os homens nos apedrejam e debocham da gente, todos os dias de manhãzinha, quando você acorda, lá no céu abre-se uma dimensão e fica um grupinho de anjos. É assim que eu imagino, olhando para você, assistindo a sua vida. Espetáculo. E quando os homens estão armando ciladas, estão te derrubando, e eles conseguem te botar no chão, os anjos se levantam e dizem: fica de pé. Você é um cidadão do céu. É só um momento de prova. Não pare. Deus descendo no céu vai dizendo: não pare. Aí vem o Espírito Santo, coloca o ombro debaixo do seu e te bota de pé. E caminha com você mais algumas léguas. E quando ele vê que você está sarado, ele deixa você. E daqui a pouco você cai de novo. É roubado, é vilipendiado. O sacerdote passa de lado, o levita passa de lado, mas daqui a pouco vem sentado no cavalo branco o bom samaritano de novo. E ele vem, cura suas feridas, põe você no cavalo dele, te deixa uma estalagem e te recupera. E quando você está de pé, ele te entrega a chave das nações. Negros saiu da África, juntaram um pouquinho de riquezas e saíram muitos que queriam participar das Olimpíadas, porque as Olimpíadas, aqueles que sabem, é um momento clássico em que o mundo todo se une em torno daqueles Jogos Pan-Americanos que são usados para unificar os povos. Logo na primeira, houve um choque de etnias, que tinha os europeus, tinha o povo asiático, tinha os americanos. De repente chegam os negros. E os negros na história sempre foram rechaçados. Começam a debochar deles mesmo nos Jogos Pan-Americanos. Mas em todas as matérias eles perderam, porque eram magricelos, eram doentes e desnutridos.
Mas em um quesito ninguém ganhava deles nas corridas. Tanto é que até hoje na São Silvestre do Brasil quem ganha são os quenianos. São magricelos, pastor, puro peleoso, mas tem uma resistência jamais vista. E na última corrida das Olimpíadas ficou um negro lutando contra os outros correndo. E diz a história que na arena, num pedaço da arena, tinha um bloquinho deles, cantando e dançando. Eles são muito alegres, os africanos. E todos começaram a correr, só que como foi muito desgastante a corrida, no meio dela, esse que era o representante da África, teve câimbras. E nas câimbras ele começou a parar de correr. Quando ele diminuiu a velocidade, os europeus, os asiáticos se levantaram e começaram a debochar. E aí, negro? Você não devia estar aí. Você devia estar na África. Começaram a debochar. Havia um problema grave de etnias. E havia no meio daquela multidão um grupinho só de africanos que estavam ali. E eles começaram a bater os seus tambores e começaram a gritar o nome daquele que estava correndo e diziam assim: você é o nosso herói. Não para. A nossa nação precisa de você. O mundo está olhando. Mostre para o mundo que nós também podemos vencer. E começaram a gritar. E aquele que estava sentindo câimbras ouviu aquilo. E por um momento ele sentiu força. E ele mesmo sentindo câimbras arrumou velocidade nas pernas e correu. Correu como uma gazela, saltando. Foi vencendo todos os homens que estavam ali. E ele venceu a prova. E quando ele vence a prova, ele cai no chão. Ele nunca mais pode correr, porque arrebentou os tendões da sua perna. Ele terminou os seus dias numa cadeira de rodas. Mas quando ele atravessou aquela faixa, a arena toda parou, silenciou. E os africanos que estavam lá se levantaram e disseram: tu és o nosso herói. O dia que eu li essa história, o Senhor disse: é assim também com aquele que tem chamado. Você não pode parar. O Senhor não pode parar. Você está proibido de parar o seu ministério. Está sentindo dores? Vai em frente. Nem que você chegue aleijado. Mas você é representante de uma nação eleita. Humilhe o diabo com a sua força. Você pode não ser muito grande, mas você tem força de vontade. Humilhe o diabo com a sua força de vontade. Juro que o soldado ferido. Feche seus olhos. Meu Deus, que bálsamo nesse trabalho. Eu vou fazer um convite aqui. Feche os olhos. Eu quero aqui na frente só aqueles que acreditam que tem uma chamada e que estão venha você que está sendo caluniado, o senhor que está com a crise no seu ministério, o senhor que pensa que terminou, que a unção foi embora. A nuvem da glória de Deus está sobre nós aqui nesta manhã. Sabe o que eu quero que você faça? Você agarra o seu irmão pelo braço. Para você bem perto. Não é pela mão, não, pelo braço. Vocês que ficaram aí, peguem o braço. Ninguém sai daqui antes da bênção apostólica. Você tem um filho que veio para frente, o esposo, o parente. Olhe para eles. Feche os olhos. Canta junto.
santo. Meu Pai, eu te apresento nesta manhã estes homens e estas mulheres, esta anciã, este ancião, este jovem, esta moça, este adolescente. Eu te apresento este obreiro. Todos eles têm uma coisa em comum, têm uma chamada. O inimigo arquitetou planos de destruição, dores, lutas, sofrimento. Mas nesta manhã o Senhor nos curou.